coordenadora da parte educacional do programa Saúde na Escola e vou falar um pouquinho para vocês a respeito do tema higiene e saúde, que são dois temas diretamente correlacionados. Bom, qual é a importância da higienização pessoal e da higiene coletiva na preservação de doenças e promoção da saúde, né? Esses temas devem estar sempre ligados, pois a higiene propicia a saúde e a prevenção de doenças. O que seria saúde, né? Saúde é um estado completo de bem-estar, não só físico, não é só ausência de doença, né? Mas também o bem-estar mental e social. E a higiene são os meios para favorecer a nossa saúde. Então, aqui a gente tem umas figuras que nos mostram, né, que higiene nunca é demais, né? E nós temos aqui uma criança higienizando seu corpo, tomando seu banho. Higiene, no final das contas, significa limpeza. Então, tudo que a gente faz para manter o nosso ambiente limpo ou para manter o nosso corpo limpo, forma a higiene, né? Constitui a higiene. Então, uma boa saúde, ela necessita dessa limpeza no nosso corpo, na nossa casa, e é muito importante que a gente cultive esses hábitos de limpeza, de higiene para a manutenção da nossa saúde. E quais seriam, então, esses hábitos de higiene pessoal? Bom, a gente precisa tomar banho todos os dias, cortar as nossas unhas, limpar debaixo dessas unhas caso elas estejam longas, lavar os cabelos e o couro cabeludo, higienizar nossos dentes, nossa cavidade oral. E também os cuidados com a nossa casa fazem parte da higiene coletiva, os cuidados com a nossa alimentação, lavar bem os alimentos, lavar bem as mãos antes de nos alimentar, cuidado com as nossas roupas e com os nossos calçados, né? A falta de higiene é uma das principais causas de intoxicação alimentar e de várias outras doenças, pois o alimento, antes de ir para a nossa mesa, ele é manuseado por várias pessoas, né? Então, os cuidados com a nossa higiene pessoal e com a higiene coletiva se mostram fundamentais, porque evita que micro-organismos, tipo vírus, bactérias e outros mais, entrem no nosso corpo e nos deixe doente. Então, o que seria micro-organismos? São os micróbios, né? São os popularmente conhecidos como micróbios. Eles são organismos muito pequenos que só podem ser vistos com a ajuda de um equipamento com lentes de ampliação chamado microscópio, e muitos deles estão aí nas verduras, nas frutas, quando não são higienizadas, nas superfícies que a gente toca, e causam doenças. Então, aqui a gente tem uma figura mostrando os micro-organismos aqui, os vírus, as bactérias, os protozoários, os fungos, e aqui os meios de entrada no nosso corpo. Pode ser pela nossa pele, pela nossa cavidade oral. E aqui algumas doenças, né, como as cáries, que são decorrentes da ação desses micro-organismos, as micoses nas unhas e as doenças na cavidade oral, tanto dentro da boca quanto nas beiras, né, na superfície dos nossos lábios, da nossa língua. Tem como evitar? Bom, não podemos evitar todas as doenças, mas com hábitos de higiene, muitas podem ser evitadas. E o que a gente tem que fazer então? Tomar banho diariamente. E ao tomar banho, lavar todo o corpo com água e sabão, né? Então é importante esfregar a nossa pele, porque a nossa pele ela é refeita continuamente, os resíduos de células mortas têm que ser eliminados, assim como a sujeira e os micro-organismos. Escovar os dentes após as refeições, antes de dormir e ao acordar. Existe uma escovação correta, mas somente a escovação correta não é suficiente para evitar a ação desses micro-organismos e o aparecimento de doenças. Então, é muito importante usar o fio dental, né? Eu coloquei aqui que no caso das crianças é bem importante que os pais façam pelo menos
uma escovação diária nos dentes dos filhos, observar se a escova está sendo trocada regularmente. Sempre que as cerdas estiverem deformadas, é importante trocar a escova de dente e sempre que tiver infecções ou gripes. E caso não tenha deformação das cerdas e nem infecções, a escova de dente deve ser trocada de 3 em 3 meses. Aqui a gente tem uma figura que mostra a importância do fio dental, porque vai além de onde as cerdas da escova de dente alcançam. Então, a gente vai ver um videozinho, né, que explica esses cuidados com a higiene bucal. Olá, gente, eu me chamo Lorena, eu sou a dentista aqui da UBS 8 no Guarani. Como não podemos estar juntos nesse momento nas escolas, vamos orientar vocês um pouco sobre a importância da escovação. Oi, eu me chamo Elisângela, eu sou auxiliar da doutora Lorena e estarei aqui para acompanhá-la neste vídeo. Todo mundo sabe que precisamos escovar os dentes após cada refeição, não é mesmo? A doutora Lorena vai mostrar para vocês o que acontece quando a gente não escova os dentinhos. Quando a gente fica com preguiça de escovar os dentinhos, a mamãe vai lá, pede para escovar e a gente não escova, o que acontece? O dentinho da gente tem que estar assim, bonito, branquinho, saudável. Quando a gente não escova ele corretamente, quando a gente não passa a escova nele, os bichinhos, as bactérias, vai comendo o dentinho da gente e vai fazendo buraquinho. Então ele tá bonito assim e acaba ficando assim, com esse buraquinho, vai fazendo buraquinho os bichinhos. E isso causa dor. E ninguém aí quer sentir dor, né? Por isso que é muito importante escovar os dentes. Além disso, quando a gente não escova os dentes, a gente pode ficar com mau hálito, a boca da gente fica fedendo. Isso não é legal, é ruim, não é? Então é importante escovar os dentes também por causa disso. Pra gengiva não sangrar. Quando a gente não escova os dentes, a gengiva da gente também pode sangrar. Então tem que escovar os dentes. Após cada refeição, escovar os dentinhos. E para fazer isso, como é que a gente vai fazer essas escovações? Quem é que sabe quantas vezes tem que escovar os dentes por dia? 3, né? 3 vezes. A gente tem que escovar no mínimo 3 vezes os dentes. Nas principais refeições, a gente tem que escovar depois do café da manhã, depois do almoço e antes de dormir. Então vamos aprender como vamos fazer para escovar nossos dentinhos direitinho? Primeira coisa que a gente vai fazer é passar o fio dental, né? Então a gente vai tirar um pedacinho de fio dental, enrolar no dedinho, né? E passar entre cada dentinho, tá vendo? A gente passa e vai limpando no meio de cada dentinho, até o final, na face de cada dentinho, tá vendo? Pede ajuda pra mamãe, pro papai, pede ajuda pra alguém, tá? Vocês não podem fazer isso sozinhos, tá? Até 8 aninhos, o papai, a mamãe, a vovó, quem for responsável por vocês tem que auxiliar, tem que ajudar, tá bom? Aí a gente vai passando o fiozinho em cada dentinho, entre todos, tá? Em cima, embaixo, direitinho, tá bom? Após o fio dental, a gente vai pegar a nossa escova de dente, tá? E a escova de dente tem que estar certinha, bonitinha. Vocês vão olhar se não tá aberta, se não tá estragada, tá bom? Se tiver, a mamãe e o papai, né, o responsável vai trocar pra vocês, porque tem que estar certinha e bonitinha. E a quantidade de pasta tem que ser pouquinho. Para vocês que têm até 6 anos de idade, pode ser do tamanho de um grão de arroz. Não tem um grãozinho de arroz? Vocês vão colocar aquela quantidade do grãozinho de arroz. Os que forem maiores, né, pode colocar o tamanho de um grãozinho de ervilha, tá bom? Não precisa encher a escova de pasta, não precisa, tá bom? Aí o que a gente vai fazer? Vai pegar, colocar a pasta e vai começar a escovar os dentinhos. Para fazer a escovação certinha, a gente vai realizar alguns movimentos, tá bom? Contando sempre até 10 de cada lado, tá? Primeiro a gente vai fazer o movimento da bolinha, movimento circular. A gente vai fazer 10 bolinhas de cada lado, sempre fazendo o movimento circular, em forma de bolinha nos dentes. De cada lado, desse lado, na frente do outro. Depois, vamos fazer o movimento de vassourinha. A gente vai varrendo o dente, tá vendo? Vai posicionar a escova aqui, em cima, e vai descendo, como se você estivesse varrendo o seu dentinho, tá vendo? E embaixo também, como se estivesse varrendo o dentinho, tá bom? Ó, tá varrendo o dentinho. Sempre contando até 10.
tá bom? E depois de trenzinho, a gente vai fazer o movimento de trenzinho retinho, tá vendo? Passando 10 vezes também de cada lado. 10. Após escovar os dentinhos, vamos escovar a língua, certo? Porque a língua também ela fica suja. Então vamos fazer o quê? Devagar, sem muita força, colocar a língua para fora e da pontinha da língua ir escovando, tá bom? E passando bem com delicadeza, escovando a língua devagarzinho, ok? Agora a Lorena vai falar para vocês a importância de comer alimentos saudáveis, porque para ter dentes bonitos e saudáveis é necessário também a gente comer de maneira saudável. Isso mesmo, porque é importante a gente comer arroz, feijão, verdura, salada, tá? Porque os bichinhos, lembra daqueles bichinhos que fazem esses buraquinhos no dente da gente? Eles amam doce. Então, se a gente come muito chiclete, muita bala, chips, refrigerante, eles vão fazer a festa, eles amam isso. Então, a gente não pode comer muito doce. É bom evitar doce, tá bom? Então, vamos procurar sempre nos alimentarmos bem, com comidas saudáveis, tá bom? Muita verdura, muita fruta, tá bom? Vamos lembrar o que precisamos fazer para manter nossa boca saudável, nossos dentinhos sempre bonitos? Então, precisamos escovar 3 vezes por dia, lembrem, tá bom? Depois do café da manhã, depois do almoço e depois do jantar, tá? Não durmam sem escovar os dentinhos, tá bom? Depois vamos passar o fio dental. É importante passar o fio dental, tá? Entre cada dentinho, para poder tirar toda a sujeirinha que fica no meio dos dentes. Depois vamos fazer nossa escovação. A escovação tem que lembrar que tem que fazer os movimentos, o da bolinha, o da vassourinha e o do trenzinho, sempre contando até 10, tá bom? Para dar tempo de remover toda a sujeirinha. E nossa alimentação, lembrar que devemos ter uma alimentação saudável, tá bom? Nada de doce, nada de chiclete, de refrigerante, é bom evitar isso, tá? Os dentes gostam de comidas boas. Esperamos encontrá-los todos logo nas escolas e eu quero ver todos esses dentinhos bonitos e saudáveis. Assim que a pandemia passar, voltaremos a ver vocês, tá? Beijinhos, tchau, tchau. Ok, agora que nós discutimos a forma correta de higienizar os dentes, é importante entender que, mesmo higienizando os dentes, usando de forma correta o fio dental, é muito importante lavar as frutas e as verduras antes de comê-las. Porque essas frutas e essas verduras ingeridas cruas, elas são manipuladas, elas passam pelas mãos de várias pessoas até que chegue ao seu prato. Então é muito importante deixar essas frutas e verduras de molho e depois lavá-las com água corrente para depois ingeri-las. Não se pode esquecer da lavagem das mãos com água e sabão antes de se alimentar. As unhas devem ser sempre limpas e cortadas, né? Quem quiser ter as unhas grandes tem que ter uma limpeza redobrada. E nunca se deve roer unhas, porque sujeira, micro-organismos, eles se acumulam debaixo das unhas, né? E quando você rói as unhas, esses micro-organismos, então, entram pela sua boca, pela sua cavidade oral e pode causar danificação, não só na sua boca, mas em outros órgãos também. Além do que, o hábito de roer unhas danifica os dentes e ainda pode gerar cáries. Então, aqui a gente tem algumas figuras, né, que nos mostram unhas grandes que merecem um cuidado redobrado, mas ninguém precisa deixar a unha desse tamanho. Unhas sujas, com muita sujeira por baixo, e com certeza que debaixo também tem micro-organismo. E o péssimo hábito de roer os dentes, que pode danificar o esmalte dos dentes também, pode gerar cáries. Então, essas 3 figuras tem que ter um X em cima, né? Não se deve roer unhas, deixar as unhas sujas ou grandes. Em relação à higiene com a nossa cabeça, a gente costuma sempre lavar os cabelos, né? Esse é um hábito importante para evitar o piolho e as bactérias que ele pode disseminar através da sua picada, né? Mas também é importante lembrar de lavar o couro cabeludo.
porque o couro cabeludo ele precisa ser esfregado, não com muita força, para tirar aí, né, a sujeira e os restos de pele morta que podem estar ali. Uma outra dica que é bem importante é a dica de evitar compartilhar toalha, escova de cabelo e boné, porque os piolhos podem ser transmitidos de uma pessoa a outra, né? A lavagem do couro cabeludo não só evita a questão do piolho, mas também o mau cheiro e a coceira. Para as meninas, principalmente para as meninas, os tratamentos com produtos químicos têm que ser evitados, né? A gente pode usar, mas tem que ter um certo cuidado com a qualidade desses produtos, porque podem causar alergias, coceiras. Bom, os pés também precisam de um cuidado redobrado, porque o cuidado com os pés ele evita o chulé, que é o mau cheiro nos pés, e as micoses, que podem ser muito graves, né? Então, na hora do banho, é importante lavar os pés com sabão, com uma bucha natural, para remoção de resíduos e pele morta. Uma outra dica importante é que vocês devem secar os pés, principalmente entre os dedos, com uma toalha limpinha, e de preferência utilizar o talco e desodorante para os pés. Em relação aos calçados, esses também têm que estar bem limpos, porque não adianta colocar um pé limpo num sapato sujo, assim como não se pode pôr um pé sujo num calçado limpo. Então, temos que ter higiene com os nossos pés, mas com os nossos calçados também. As axilas, a partir da adolescência, elas vão ter um odor característico, mais forte, por causa dos hormônios da adolescência. Então, um cuidado com as axilas é o desodorante, né? É necessário usar o desodorante, mas também é necessário fazer a limpeza adequada das roupas, pois não adianta usar o desodorante se a blusa estiver suja. Então, a gente tem que usar o desodorante após o banho e após a limpeza adequada das axilas e também a limpeza adequada das roupas, para evitar esse mau cheiro. A lavagem de mãos nunca foi tão estimulada quanto agora, né, nesse momento de pandemia. Mas ela deve ser realizada sempre antes das refeições, sempre após assoar o nariz, antes de tocar os olhos, depois que você dá descarga, e sempre que você chegar da rua. E existe uma forma correta de higienizar as mãos, que é mostrada nesse slide aqui, né? Primeiro a gente deve passar sabão e molhar a mão com água. Primeiro esfregar a palma da mão uma contra a outra. Depois esfregar entre os dedos, como é mostrado aqui na figura 3. Esfregar o polegar de cada mão. Lavar a parte de trás, o dorso de cada mão, a parte superior de cada mão e posteriormente lavar o punho. Uma lavagem adequada das mãos, ela necessita de pelo menos 30 segundos para poder ter todos esses passos que estão mostrados aqui na figura. Lavar a palma entre os dedos, esfregar o polegar, lavar o dorso e lavar os punhos. Então, uma lavagem adequada tem que durar pelo menos 30 segundos. Bom, um outro fator importante relacionado à higiene são as verminoses, né? O que seriam as verminoses? São doenças causadas pelo desenvolvimento de vermes no corpo do indivíduo. Essas verminoses geralmente vão gerar vários sinais e sintomas, como diarreia, vômito, dor abdominal, uma falta de apetite, perda de peso, pode gerar febre, fraqueza, palidez e barriga inchada. Nem sempre todos os sintomas são observados juntos, pode ser só alguns, mas os vermes eles são extremamente prejudiciais, principalmente para as crianças. E como que eles entram no nosso corpo? Daquele meio que eu expliquei anteriormente, né? Verduras e frutas mal lavadas é um meio de permitir a entrada de verminoses, né? De vermes que causam verminoses no nosso corpo. Água contaminada, a água tem que ser filtrada ou fervida, carne crua ou mal cozida não deve ser ingerida,
e as mãos sujas são o principal meio de entrada para esses vermes no nosso corpo, né? Bom, um outro cuidado que a gente tem de ter é a nossa higiene íntima. O que é a nossa higiene íntima? É a higiene com os nossos órgãos genitais, com as nossas partes íntimas. E tem alguns cuidados que a menina tem que ter e outros cuidados que o menino tem que ter. Então, em relação à higiene íntima, é muito importante que as meninas troquem diariamente a sua calcinha e que essa calcinha seja lavada diariamente. A região externa da vagina deve ser lavada, porque nessa região tem muitas dobras, muitas preguinhas de pele que pode acumular sujeira, ou micro-organismo, ou secreção, mas elas devem ser lavadas com cuidado, porque é uma região muito sensível, sempre com água e sabão, sem usar buchas, né? E se usar, tem que ser bem macio. Após urinar, as meninas têm que secar com papel higiênico, sempre no sentido da vagina para o ânus, para evitar infecção por micro-organismos que venham do ânus. E durante a menstruação, a atenção tem que ser redobrada, né? Já que o sangue menstrual é um meio para crescimento de bactérias. Então, o uso de absorvente deve ser somente no período menstrual e eles têm que ser trocados de acordo com o fluxo menstrual de cada menina, de cada moça. Mas nunca exceder 4 horas de uso de um absorvente, né? Depois que você tirar esse absorvente, é muito importante enrolar esse absorvente num papel higiênico e jogar no cesto do lixo. Jamais jogue esse absorvente dentro do vaso. Os lenços umedecidos podem ou não podem ser usados? Podem, mas em uma situação emergencial, em ambientes públicos, né? O uso contínuo não é recomendado porque pode causar coceira, irritação na pele, alergias, né? Em relação aos meninos, é muito importante que os meninos criem o hábito de secar o pênis após urinar. Isso porque restos de urina, eles podem ficar entre a cabeça do pênis e o corpo do pênis e pode causar inflamação ali naquele local ou aumentar as chances de infecção. Para os meninos, é importante deixar a dica de levantar a tampa do vaso ao urinar, pois aquele resto de urina que fica na tampa do vaso pode causar infecção em outras pessoas que venham a usar o vaso. Apare os pelos pubianos, né? Pelos muito longos acumulam suor e geram um odor desagradável, um mau cheiro. E assim como as meninas têm que lavar as calcinhas, logo que elas são retiradas, os meninos devem lavar suas cuecas, porque as roupas íntimas não podem ficar acumuladas no cesto de roupa suja, porque isso facilita o crescimento de micro-organismos. Então, a hora que vocês forem tomar o banho, já lava a cueca, os meninos, as meninas já lavem as calcinhas. E uma dica interessante, não deixe essa calcinha secar no banheiro, porque o ambiente do banheiro é escuro e úmido e propicia o crescimento de fungos, principalmente. Então, a hora que sair do banheiro, coloque a calcinha e a cueca para secar ao sol. É uma boa dica. Em relação à nossa casa, a gente tem que ter a higiene doméstica. Não adianta a gente ficar limpinho vivendo num ambiente sujo. Então, é muito importante que a gente adquire o hábito de higienizar, de limpar a nossa casa. Então, essas práticas de limpeza com o lugar onde a gente mora se chama higiene doméstica. E é muito importante para que tenhamos a nossa qualidade de vida, né? Tirar poeira dos móveis, por exemplo, é um meio de se evitar alergias, né? Porque os principais causadores de alergias são as poeiras, o pó que se impregna em cima das superfícies. É bom usar sempre um pano úmido na limpeza para evitar espalhar essa poeira pelo ar, né? O chão, as superfícies do piso do chão tem que ser sempre bem varrido e limpo, né? Os azulejos do banheiro e da cozinha tem que ser limpo regularmente para evitar bactérias e vírus que são causadores de doença.
É muito importante manter nossas roupas, principalmente as roupas íntimas, limpas. As toalhas de banho, toalhas de rosto e lençóis têm que ser trocados regularmente, uma vez por semana. A gente precisa lavar nossas toalhas, a gente precisa lavar nossas roupas de cama, porque a nossa pele descama e mesmo que a gente não veja a sujeira, existem resíduos aí no lençol, na toalha, que tem que ser eliminados através da lavagem dessas roupas, né? Logo após a refeição, é importante higienizar os pratos, os talheres, a louça de uma forma geral, para evitar também o crescimento de micro-organismos em restos de alimentos que se acumulam nessa louça. E sempre cortar o mato ao redor da nossa casa para evitar acúmulo de lixo, surgimento de animais. Lixo derramado é uma ameaça à saúde, atrai moscas, ratos e outros animais que transmitem doenças. Aqui nós temos algumas fotos que mostram, né, o quanto é ruim de se ver a sujeira no nosso lar. Que dirá vivenciar essa experiência? Não se deve nunca deixar a casa numa condição de sujeira, porque isso traz doenças. Essas são as nossas dicas para que consigamos manter nossa saúde física e nosso bem-estar emocional. Muito obrigada pela atenção, espero ter colaborado.